Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Perícia Federal. Aqui você já sabe, ciência e justiça estão sempre em evidência. É isso mesmo, Dani. E hoje vamos falar sobre um tema muito importante, mais um tema importante, na verdade, do nosso podcast, que é perícias em obras de artes e patrimônio cultural. Para conversar sobre isso, nós trouxemos aqui o perito criminal federal Marcos Andrade, mais conhecido como Marquinhos, para falar um pouco mais sobre essa atuação da perícia criminal federal. Marquinhos, obrigada, um prazer recebê-lo aqui. Quero que você se apresente para os nossos ouvintes aí. Aí, Dani, Gustavo, eu que agradeço estar aqui. É muito bacana estar falando desse tema. Eu sou farmacêutico industrial, estou na Polícia Federal já na perícia há 22 anos, quase 23 anos agora. Sempre atuei na parte de laboratório, foi minha expertise desde antes da polícia, né? É o que eu gosto de fazer, tá dentro do laboratório, desenvolvendo metodologia. Mas nesse tempo de perícia, acho que eu atuei em quase todas as áreas. Acho que só contábil e informática que eu não fui. Mas já mexi com DOC, já mexi com meio ambiente, já mexi com química, drogas, fraude em alimentos, mel, leite, ambiental, um monte de coisa. E hoje eu estou aqui na análise de obras de arte e patrimônio cultural. Por circunstâncias da polícia, a gente acabou desenvolvendo essa área. Eu já estou atuando nisso há 5 ou 6 anos, né? Não exclusivo, claro, né? A gente nunca está exclusivo, mas hoje é a minha área prioritária aqui dentro da polícia e eu estou adorando. A gente está com um grupo bem bacana para trabalhar Um esse perito assunto. completo, né? Que ele já andou, pois é, já andou por aí. 98%. Falta contabilidade e informática aí também. Mas ainda tem alguns anos, acho que eu chego lá. Bom, de toda forma, conta pra gente como que começou essa questão, essa história de perícias em obras de arte dentro da Polícia Federal. Foi uma necessidade? Pois é, Dani, isso começou justamente na época que eu estava fora da perícia. Eu estava trabalhando com projetos na polícia. Eu fiquei nisso uns 4 ou 5 anos. E eu lembro que quando o Salvador era diretor, era de TEC, e isso foi logo depois da Lava Jato, e a gente tinha tido uma grande demanda de apreensão de obras de arte, quadros. E o CETEC Paraná, principalmente, eles fizeram muitas perícias, eles fizeram um trabalho bem bacana. Na verdade, eles começaram esse trabalho. Mas a gente sentiu necessidade de aprimorar, de entender, de saber como periciar um quadro, que é uma análise bastante complexa. Você entender não só a natureza material, de que o quadro é feito, o suporte, a tinta, o pigmento, os vernizes, mas a gente compreender a natureza, o contexto artístico, cultural, dentro da história da arte. Será que aquele tipo de pigmento é característico daquele artista ou daquele período? Como ligar toda essa expertise nossa de conhecimento, né, de caracterização material, de análise, com o contexto artístico? E daí você inferir sobre a autenticidade de uma obra de arte ou patrimônio cultural. Isso é muito complexo, né? Então a gente sentiu necessidade de desenvolver todo esse conjunto de conhecimentos da obra de arte como um todo. E aí a gente começou um projeto bem bacana lá em 2018, 2019, de capacitar, formar um grupo, escrever um projeto, começar a capacitar, começar a entender a nossa demanda, fazer as parcerias que a gente precisava fazer, né? E aí foi assim que começou. Então, lá em 2019, eu lembro que a gente escreveu um projeto e já de cara a gente entendeu que a gente tinha que trazer quem conhecia da área. E a gente começou a trabalhar com o Centro de Conservação e Restauração da UFMG, que é um laboratório de referência, um centro de conservação e referência no Brasil, reconhecido Sim. internacionalmente, e eles trouxeram essa expertise, daí a gente começou a capacitar. Coincidiu que não só a de TEC, mas a de COR, na época também, ela tinha essa necessidade de trabalhar com esse assunto, e aí a gente formou o GOIA. Foi o nascimento do GOIA, que é o grupo especializado em obras de arte e patrimônio cultural dentro da polícia, né? Guarda, observação, investigação e análise de obras de arte. E aí nasceu esse projeto. Daí em diante, aí veio muita capacitação, muito treinamento, captação de recursos humanos, quais peritos tinham esse conhecimento, né? E é um tema, a gente começou com obras de arte, quadro, pintura, mas a gente entendeu que a gente tinha que expandir muito isso. A Polícia Federal, quando a gente fala de obras de arte e patrimônio cultural, você tem
quadros, pinturas modernas, mas você tem arte sacra, né? Tráfico de arte sacra, principalmente em Minas, Bahia, Rio, São Paulo, isso é muito forte. Então, a gente tinha que capacitar nessa área também. Arqueologia, paleontologia, a gente tem sítios no Brasil, por exemplo, na Serra do Araripe, é um sítio paleontológico que é alvo de tráfico internacional e um dos mais importantes do mundo. É um patrimônio cultural muito importante do Brasil. Então a gente tinha que entender disso também. Não um perito, mas o grupo. Sim. Então a gente tinha que entender quais peritos poderiam participar desse grupo e como a gente conseguia expandir esse conhecimento. Daí a gente só foi agregando escopo, trabalho, tipo de obra. Então hoje a gente tem trabalhos, consegue desenvolver trabalhos em pinturas modernas, esculturas, mas também em que a gente chama de arqueologia histórica, né? Que é depois, principalmente da época da colonização e antes da colonização, arqueologia, paleontologia e a cerâmica, pedra, madeira, papel. É um universo, né? É um universo, é muita coisa para trabalhar e a gente tem muita caminhada, a gente já está no início desse assunto. Pois é, Marquinhos, é uma área nova, né? Eu queria que você explicasse para a gente o que significa fazer uma perícia em obras de arte e patrimônio cultural, de forma prática, o que é, o que vocês fazem? Excelente pergunta, Gustavo. Não é muito fácil responder, não. Justamente por essa complexidade do objeto. Não adianta eu, um farmacêutico ou químico, pegar um quadro, por exemplo, e analisar a tinta, o pigmento e o que ele e o que está presente ali. Por mais que eu detalhe aquela análise, eu vou ter um conjunto, um pequeno conjunto do que a perícia precisa. Para fazer autenticidade, por exemplo, ou para caracterizar uma obra de arte, ou para valorar uma obra de arte, eu preciso caracterizar ela materialmente, mas eu preciso entender o contexto artístico e o contexto que a gente chama de história da arte técnica. História da arte significa estudar o artista, qual o estilo do artista, o período do artista, e a gente tem que entender isso. História da arte técnica é a natureza do material no contexto artístico. Ou seja, eu encontrar um pigmento à base de titânio, por exemplo, numa arte sacra, é condizente ou não é condizente com uma obra autêntica, né? E eu estou dando um exemplo aqui de pigmento, mas a gente expande isso para muita coisa. Então, fazer perícia em obra de arte é não só fazer a parte química, física, mas a gente precisa juntar esse conhecimento com o conhecimento arqueológico, história da arte, paleontológico. Então, são várias disciplinas. É uma área eminentemente multidisciplinar e que necessariamente vai necessitar de vários profissionais trabalhando juntos para juntar esse conhecimento. Então, no final, para eu falar que uma obra é autêntica ou para eu valorar uma obra, eu preciso ter todo esse conjunto, não separadamente, mas de forma conjunta e integrada, para dar a resposta. Mas, por exemplo, nessa área química, pegando essa parte química da perícia, o que seria isso? É pegar um pigmento, um pedacinho, Isso danifica, né? danifica, qual é o reagente que coloca, qual é o maquinário, como é que seria? Claro que você não vai falar que como é que faz a perícia, né? Mas como é que seria essa? O método, né? Dá para falar, dá para falar. A perícia técnica mesmo, né? O estudo, o que a gente chama de análise científica da obra de arte, que é um pedaço da perícia em si, a gente primeiro, uma obra de arte, o que menos você quer, principalmente quando é uma obra autêntica ou quando é uma obra tombada, o que menos você quer é destruir a obra, é interferir na obra, né? Então você procura exames que não vão agredir a obra de nenhuma maneira. Ou essa é a prioridade. Claro que se você precisar, você vai, mas tem técnicas para isso. Então a primeira coisa que a gente faz é a documentação científica de uma obra de arte. Aí a gente pega um quadro como exemplo, né? Eu vou documentar cientificamente aquele quadro, o mais fielmente que eu conseguir. Então, vou usar técnicas não invasivas. São técnicas, primeiro, eu vou fotografar o quadro num ambiente controlado, com luz, né, incidência de luz, temperatura, enquadramento, que eu tenha aquela documentação fotográfica fiel do quadro. Porque é cor, né?
Então, Sim. se eu erro no balanço de branco, eu tenho outro quadro, né? Eu vou usar técnicas de luzes especiais na documentação científica. Vou usar a luz ultravioleta, que já me dá informação, por exemplo, do tipo de pigmento. O titânio responde de uma forma, o zinco responde de uma forma, o chumbo responde de uma forma diferente pela luz UV. Então aí eu já começo a ter informação química. Eu vou radiografar o quadro, eu vou saber a estrutura, se tem uma estrutura metálica dentro do quadro, se tem pregos modernos, se tem parafusos, se tem cravos antigos, né? Então, essa documentação científica não invasiva vai me dar esse tipo de informação. É muito delicado, né? Uma preliminar. E aí a gente começa exatamente, a gente começa o não invasivo, documentação científica, técnicas não invasivas, que aí vai me dar informações químicas mais precisas. Aí entra infravermelho, que eu consigo, por reflectância, que é um acessório que eu consigo fazer a análise de infravermelho do quadro sem tirar amostra. Eu vou fazer uma fluorescência, um macrofluorescência de raio-x, que eu vou escanear o quadro ou com a pistola de raio-x para me dar informação de pigmento. Essas são as técnicas não invasivas. Mas nem sempre eu vou ter a informação que eu preciso. Porque o quadro é verniz, abaixo do verniz tem a camada de tinta, abaixo da camada de tinta tem a colagem, abaixo da colagem tem a camada de preparação, então são várias camadas que eu preciso ver lá atrás. Então, quando as não invasivas não resolvem, aí eu vou interferir no quadro. Mas eu vou interferir com técnica e com ferramentas específicas. Por quê? Porque eu vou tirar fragmentos de áreas do quadro que não vão interferir no visual do quadro e eu vou tirar fragmentos de 100 micrômetros de comprimento. 100 micrômetros é 1/10 do milímetro. É muito pouco. Quase invisível a olho nu. E com esse fragmento, eu vou fazer outras análises mais específicas que vão me dar a informação que eu preciso. Aí eu vou entrar com a cromatografia, eu vou fazer um corte estratigráfico para saber exatamente quais camadas que tem, quantas camadas que tem, qual a composição de cada camada. Eu vou entrar com MEV. Então aí eu vou ter informação química. Então são passos que a gente vai seguindo para caracterizar o ave. E além disso tem um suporte. Qual madeira que é, qual tecido que é a tela, né? Qual papel que é, qual fibra que é um papel de madeira ou não, né? Então a gente tem passos que a gente vai seguindo para conseguir caracterizar. Tudo isso tem técnica, tem um profissional, tem uma ferramenta. E E aí isso não vai se tornar um laudo, né? Isso vai se tornar uma tese de mestrado, pelo que eu estou entendendo. É uma brincadeira, mas assim, ninguém trabalha sozinho e você comentou sobre as parcerias. Eu imagino que para essa capacitação que vocês precisaram fazer, vocês envolveram mais gente. Você pode falar um pouquinho dessa junção aí de conhecimentos, porque são muitas áreas, são muitas coisas, né, envolvidas aí, principalmente nessa parte de artes aí. Com certeza, Dani. E já está rendendo tese, sim, está rendendo. Rendeu laudos e teses, dissertações. Um futuro doutorado aí que alguém vai defender. Mas, assim, isso foi fundamental para a gente. Em alguns casos, a gente usou como início para desenvolver metodologias aplicadas e que hoje a gente já consegue, num laudo, num caso, aplicar isso e conseguir determinar a falsificação, a autenticação. A gente começou com a parceria com o FMG, foi fundamental, o Centro de Conservação e Restauração da FMG tem profissionais extremamente capacitados, eles têm uma estrutura laboratorial, têm equipamentos e parcerias internacionais já estabelecidas. Isso foi muito bom para a gente. E eles têm material. Eles fazem serviço de autenticação. Então a gente o tempo todo estava praticando. Eles promoveram cursos, a gente desenvolveu lá projetos de pesquisa. Então eles foram o início para a gente, Sim. foi a base de desenvolvimento do grupo. A partir daí, a gente trouxe outras parcerias. Hoje, por exemplo, a gente trabalha com o Intupest.br, que é o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, que nasceu dentro desse projeto da Polícia Federal, que agregou ao FMG e várias outras universidades do Brasil, o UFPR participa, e tantas outras do Brasil, do exterior, tanto da América Latina, Europa e América do Norte, Estados Unidos, principalmente Canadá. Então, é uma parceria dentro do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, que trabalha com patrimônio cultural
incluindo arqueologia, paleontologia, arte sacra e obras de arte. Essa é uma rede que a gente se utiliza muito dela. Qualquer metodologia que a gente não tem ainda e pretende desenvolver para fazer um laudo, a gente trabalha com eles, desenvolve e aplica. O 8 de janeiro, por exemplo, foi um exemplo disso. A gente precisava valorar as obras que foram danificadas, né, no processo. E para valorar as obras, a gente precisava caracterizar as obras. E a gente não tinha sequer metodologia para dar preço no dano. Quanto que valia aquele dano? Então, a gente usou dessa parceria para desenvolver metodologia de caracterização das obras, valoração das obras, e a gente conseguiu fazer os laudos. Hoje, além do Intupest, a gente tem a Rede Mineira de Ciências Forenses, que também é uma parceria e é uma rede de pesquisa. A própria Renif também ajuda. Outros INCTs desse último edital ajudam também nesse contexto. A gente acaba trocando figurinha, né? E como é um trabalho multidisciplinar que a maioria das vezes a gente vai precisar de vários outros profissionais, isso agrega, Sim. né? A gente tem um caso muito interessante, a gente está até apresentando aqui no Interforensics, de um conjunto de peças peruanas que a gente precisou estabelecer uma cooperação internacional com o Ministério da Cultura do Peru para trazer o conhecimento da arqueologia peruana, daquelas peças que a gente estava analisando. E planejar a análise científica das obras, o que a gente ia fazer, qual exame a gente ia fazer e determinar se eram peças autênticas ou não. Esse processo todo, imagina, a gente conseguiu fazer uma parceria internacional dentro da Polícia Federal. Acho que uns 10 anos a gente começa a escrever alguma coisa, né? No contexto do INCT, já estava feita essa parceria. Explica só um pouquinho o que é o INCT, só para as pessoas entenderem. O INCT é o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia. É um projeto de pesquisa em rede que é patrocinado pelo CNPq, e esse projeto especificamente é patrocinado pelo CNPq e por agências de fomento estaduais, junto com a CAPES também, e que, no nosso caso, no caso do INCT de Patrimônio Cultural, participam, além das universidades, a Polícia Federal, Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual em Minas Gerais, vários geoparques espalhados no Brasil para a questão de paleontologia, e vários, IBRAM, IFAM, todas as instituições. É um INCT voltado para patrimônio cultural. Qual que é o papel do INCT? Desenvolver pesquisa. Legal. Só que como a gente está lá dentro, desenvolve pesquisa aplicada. Ou seja, eles desenvolvem respostas para as nossas demandas. O que é melhor ainda. Muito melhor. E além de desenvolver resposta, capacita a nossa equipe e a gente passa a ser apto a trabalhar com isso. E é uma mão dupla, porque para eles também é ótimo trabalhar com a gente. Então, é uma rede de pesquisa que é muito frutífera, principalmente nessa área. Você comentou sobre o 8 de janeiro e essas peças peruanas. Conta pra gente que, assim, essas perícias em obras de arte, normalmente essas obras são feitas em apreensões de alguns crimes ou é pela questão da lavagem de dinheiro, de ser algo factível, fazer essa lavagem por meio de obras de arte? A casuística, como que é? Pois é, a gente tem 2 principais ramos de atuação nessa área. Patrimônio cultural, que são peças tombadas, peças históricas, né? E obras de arte, que também é patrimônio cultural, envolvido na lavagem de dinheiro, né? Uma coisa, patrimônio cultural, tráfico de patrimônio cultural que não envolve lavagem de dinheiro, é tráfico ilícito, né? Roubos em igrejas, desaparecimento de peças, e que a gente trabalha nessa área por ser atribuição da Polícia Federal. A parte de lavagem de dinheiro, hoje, talvez seja o grande motivo das polícias estarem envolvidas nessa área, principalmente obras de arte modernas. Porque a obra de arte é um valor muito subjetivo. Quanto vale um quadro? Quanto que eu pagaria? Quanto que você pagaria num quadro, né? Tem gente que paga 120 milhões de euros, 200 milhões de euros. Se eu tivesse condição, eu não sei se eu pagaria. Então, assim, o valor atribuído é muito subjetivo. Além disso, o mercado de obras de arte, ele valoriza algumas características historicamente. Não é que está nem certo nem errado, mas é uma característica do mercado de obras de arte. Primeiro, é um mercado grande, bilionário, envolve cerca de 20 a 30 bilhões anuais em termos mundiais de comércio. Estima-se que 10% disso seja por conta de atividades ilícitas, né? Então, é um mercado bilionário, um mercado grande, envolve grandes atores.
E as transações, o mercado valoriza o anonimato, tanto de quem vende quanto de quem compra. né? É um paraíso para lavar dinheiro. Você dá o valor que você quiser, você não tem uma clareza, uma transparência na atribuição de valor, você tem anonimato no comércio, você não sabe quem compra, quem vende, você não tem histórico, e é muito complexo de definir proveniência e ou autenticidade. De onde que veio aquela obra de arte? Se historicamente ninguém sabe quem compra e quem vende, como é que você sabe onde que ela apareceu? De onde que, qual o histórico disso? Do estúdio do artista até naquele momento, Sim. né? Por onde ela passou. Então é muito difícil. E para você ter uma ideia, Dani, a proveniência, esse é o termo que é utilizado no mercado, proveniência da obra de arte, os documentos que se usam são e-mails, cartas, fotografias. Imagina, Gustavo, as pessoas cobram, por exemplo, deixa eu ver uma fotografia dessa obra, é da sua família? Tem uma fotografia da sua avó para essa obra? Então, é esse tipo de documento, entre aspas, que é utilizado na certificação. E não tem um processo de certificação Sim. oficial. Então, assim, é um mercado muito, muito subjetivo em todos os aspectos, em muitos aspectos, né? Então, é muito fácil de lavar dinheiro, né? E hoje a gente já fez algumas operações de grandes casos de corrupção, encontramos obras na casa dos suspeitos, obras de artistas extremamente conhecidos, obras bastante valiosas, que eram falsas. E a gente não tem noção do tamanho desse mercado, né? De falsidade, de corrupção. Então, assim, o crime organizado, o objetivo não é a arte, ter a arte pela arte, é fazer dinheiro. Então, hoje, grandes organizações utilizam compra e venda de obras de arte como lavagem de dinheiro. E grandes organizações, eu digo, não são só, a gente está falando de casos financeiros só, mas grupos terroristas, crime organizado, Sim. né? O mesmo grupo que trafica droga, que faz um garimpo ilegal em grande escala, também vai lavar dinheiro com obras de arte. Ô Marquinhos, na Polícia Federal atualmente, quantos profissionais estão aptos a fazer esse tipo de perícia? Que é uma área nova que vocês tiveram que estruturar praticamente do zero, né? Quantos profissionais, assim, da perícia criminal federal nós teríamos, assim, para fazer esse trabalho? Potencial, Gustavo, acho que todos os peritos das áreas envolvidas podem fazer um pedacinho, né? Mas hoje, assim, atuando diretamente na área, a gente tem um grupo importante no CEPDOC, principalmente com livros raros, a parte de documentos históricos, mas também nessa parte de obras de arte, né? Tem uma atuação muito importante da DOC, que é onde surgiu, né? Antigamente, na verdade, surgiu na engenharia, depois passou para a DOC, historicamente, dentro da Polícia Federal. Mas o CEPDOC hoje tem uma atuação importante. A gente tem um grupo bastante importante e atuante, principalmente na análise científica em Minas Gerais, né? Hoje temos peritos no CETEC Minas e Uberlândia atuando nessa área. Aqui no Paraná, alguns peritos também atuam, né? E a gente sempre junta e forma as equipes para cada caso. E no NC também, fora do CEPDOC, principalmente a parte de geologia, né? Porque tem muitos pigmentos minerais. Então, o pessoal da geologia é muito atuante, ajuda muito, não só em esculturas, cerâmicas, metais, mas também na parte de pigmentos. Então, é um pouco espalhado. Mas se eu fosse responder, quantos? Me fala, sai do muro. Me responde quantos, né? Sai do muro aí. Sai do muro. Eu chutaria que, assim, atuando diretamente nessa área, a gente não tem mais do que 10 peritos. Curioso, né? E aumenta talvez 1 ou 2 se a gente entra na valoração, porque entra o pessoal da engenharia que ajuda bastante também. Então, assim, é um grupo pequeno, a gente precisa expandir, mas principalmente a gente precisa expandir esse conhecimento que abraça a área, sabe? Esse conhecimento mais geral. Porque o conhecimento da análise científica a gente tem equipamentos, tem muita expertise nessa área. A gente precisa treinar esse conhecimento de história da arte, de arqueometria, de arqueologia, para a gente conseguir montar o quebra-cabeça. Então, acho que é aí que é a nossa grande necessidade de capacitação aqui dentro da Polícia Federal. Marquinhos, você citou um caso recente, é o 8 de janeiro, né? Todo mundo sabe do que aconteceu, mas quais foram os principais desafios, assim,
para fazer a perícia naquelas obras específicas, né? É uma área que atuou diretamente nas perícias do 8 de janeiro. Quais foram os principais desafios, assim? Esse foi um caso bem interessante, que acho que foi o nosso primeiro grande caso, assim, a gente começou a trabalhar, estava capacitando, a gente já estava trabalhando no Secor, na UFMG, e de repente surge o 8 de janeiro. E de repente a gente tem quase 180 peças danificadas, das mais variadas possíveis, quadros. Passaram por perícia? Todos passaram em algum grau pela perícia. A gente, a principal demanda do grupo nessas peças era valorar o dano. O quesito principal era esse. Quanto que vale esse dano? Quanto custou ao país esse dano dessa obra, né? Então a gente precisava caracterizar ela materialmente, identificar se era autêntica ou não, a proveniência dela, e daí dar valor à obra, e depois dar valor à obra, dar valor ao dano da obra. Então é uma linha de análise bastante complexa, né? Quando a gente começou esse trabalho, logo a gente percebeu que a gente precisava desenvolver metodologia. Não tinha jeito. A gente não tinha como começar aquilo de qualquer jeito, né? Então a gente aproveitou desse escopo nosso e junto com a FMG, a gente fez várias reuniões, fez um grupo de pesquisa, de desenvolvimento de tecnologia e desenvolveu essa metodologia de valoração. E aí a gente viu que a gente precisava caracterizar materialmente pelo menos algumas obras e valorá-las, né? Desenvolvida essa metodologia de valoração, a gente começou os trabalhos. A caracterização científica, as análises, a gente fez principalmente nas esculturas do STF, que eram as que tinham mais dúvida de serem autênticas ou não tinha muito histórico, eram adquiridas. Então a gente pegou, era um conjunto de 22 ou 23 peças, esculturas em bronze principalmente, e a gente fez as análises. As outras obras, a gente fez todo o processo de valoração. E aí todo o processo de valoração a gente fez com as esculturas do STF, depois de caracterizar materialmente, a gente fez também com as outras obras. Nessas esculturas, a gente determinou qual a liga de metal que elas eram feitas, e a maioria não era bronze. Algumas eram pintadas, inclusive duas eram pintadas, todas eram autênticas, de alguma forma. Mas a maioria era do final do século XIX. Isso foi muito legal, assim, interessante do ponto de vista científico. Elas eram autênticas, elas foram adquiridas no final do século XIX, e no final do século XIX, o bronze era muito caro. Muitos artistas, sem o cliente saber, não faziam as peças de bronze, faziam as peças de zinco, que era um metal muito mais barato. E foi uma característica muito, muito especial desse período, porque logo em seguida, no início do século XX, as esculturas que foram feitas de zinco, inclusive grandes esculturas, começaram a quebrar. E eles perceberam, o zinco é muito frágil, não dá para fazer de zinco, vão inventar outra desculpa. Que curioso. Então, peças de zinco que eram ditas que eram do final do século XIX, realmente eram do final do século XIX. Não eram de bronze, mas eram autênticas, né? E muitas do STF caíram nessa característica que foi muito interessante. Uma, inclusive, era pintada, porque a escultura em metal autêntica, assim, ela não é pintada, ela é mais uma pátina. E pátina é uma camada de proteção química, é uma reação de oxidação, mas não é pintada. E a gente descobriu que uma era pintada. Estudando a tinta, a gente descobriu que aquela tinta era característica da década de 50 e 60 aqui no Brasil, que tinha um material que era muito característico daquela época. E com certeza era daquela época. E a gente, poxa, uma escultura de zinco pintada, o que isso significa? E aí a gente, com os curadores da STF, a gente descobriu que aquelas esculturas, elas tinham sido pintadas na mudança da capital do Rio para Brasília. Ou seja, a escultura era autêntica, ela, artisticamente, ela passou a ter uma característica histórica interessante, que ela foi testemunha dessa mudança de capital, então ela ganhou valor. Sendo pintada e não sendo de bronze. Valorizada. Exatamente. E aí foi muito interessante. Então, depois de caracterizar materialmente, de determinar a autenticidade da peça, aí a gente parte da valoração. E aí é um processo longo de valoração, que inclui várias camadas de informação, raridade da peça, quem fez aquela peça, quão antiga é aquela peça, qual é o estado de conservação da peça, a peça é tombada ou não. Cada característica dessa agrega um coeficiente de valor.
A partir desse conjunto de coeficientes de valor, a gente valora a peça. Valoramos a peça, quanto que ela foi destruída? Ela foi totalmente destruída, 10% só, aquele pedaço foi destruído, descaracterizou toda a peça. Então, cada nível de destruição era um valor que a gente agregava no dano. E aí a gente chegou no valor do dano. Qual foi o item periciado que mais te chamou a atenção? Olha, eu acho que essa escultura de bronze foi muito interessante, assim, que a gente foi além da perícia, não precisava ir nesse aspecto, mas por estar trabalhando com o pessoal da conservação, com o Secor da UFMG, a gente acaba entrando mais um pouquinho, né? E isso, a princípio, não era de interesse da perícia, mas no final foi, porque agregou valor, Sim. né? Então, isso foi uma coisa bem interessante. O quadro de Cavalcante também, né? Teve uma discussão muito interessante da fotografia do Sebastião Salgado, que tinha uma fotografia que o Sebastião Salgado pessoalmente deu de presente para a presidência da República e ela foi destruída. E aí a discussão era, não, então é só imprimir uma outra, revelar, botar na moldura e é a mesma. Não é a mesma. Não é? Porque aquela tem um valor de claro. ainda mais agora, né? Exato. Então, assim, essas minúcias, esses valores, pra gente é muito interessante, porque a gente tende a ser muito exato, né? É ou não é? Perito, né? Perito, é ou não é material, mas o artista é um pouco diferente, né? E de repente a gente tem que conversar em todas essas instâncias. A gente tem que ser um pouquinho artista, um pouquinho perito, um pouquinho conservador, é tudo junto. Então, esse trabalho foi muito interessante. E uma peça também que deu um trabalhinho foi interessante, mas essa a gente não fez perícia. Foi um tapete que a gente fez e que a gente tinha que caracterizar. A gente não ia trabalhar com esse tapete, mas o pessoal do Senado pediu, falou, tem um pó branco aqui, a gente precisa caracterizar esse pó branco para limpar, porque eles precisam saber o que é para saber o solvente que eles vão usar, né? E era um tapete que a pessoa colocou extintor de incêndio no tapete, urinou no tapete, e aí a gente identificou esses marcadores. Olha, então você vai ter que limpar a urina, você vai ter que limpar. Pode Esse pedaço assim, esse pedaço de outra forma. Exato. Então teve coisas muito interessantes. Assim. Gustavo falou do 8 de janeiro, mas eu queria que você falasse de um outro caso. Aquele do quadro, que era uma tela e foi pintada uma tela em cima e você me contou na fofoca, mas eu tô espalhando aqui. Esse foi bacana. Esse não foi perícia. Mas eu gosto do caso, vai. É um caso muito legal. Esse é um quadro da Anita Malfatti. É um quadro que chama Dora, a Rainha do Frevo. Pode pesquisar na internet que vai aparecer a Dora lá. É um quadro muito bonito da Anitta, 1934. E eu lembro que eu estava no Secor, trabalhando nos casos, e eu faço doutorado lá. Eu estava trabalhando em uns casos da Polícia Federal e fazendo as minhas atividades de doutorado. E aí o professor me pediu, olha, ajuda nessa aula aqui com a turma. É uma análise científica de quadros e uma disciplina, e eu ia ajudar naquela aula. E, por acaso, um colecionador que tem o Secor assim, muito em conta, ele sempre pede avaliações de quadros e análises para o Secor, é um colecionador de Minas Gerais. Ele tinha adquirido esse quadro num leilão, e aí ele falou, olha, eu adquiri esse quadro, isso antes da aula, eu adquiri esse quadro, era um quadro bonito, esse quadro Ana Dora, e eu queria que vocês dessem uma olhadinha, a famosa olhadinha. Pra ver se tá tudo bem, né? E como ele é um colecionador que faz muito serviço lá com o Secor, o pessoal gosta muito dele também, fala, não, deixa aqui que a gente tenta ver, e dá na palavra, né? Claro que não vai fazer nenhum laudo parecer. Na palavra. E o quadro estava lá, nessa disciplina. E a gente planejando o que ia fazer na disciplina, eu falei, vamos fazer radiografia raio-x desse quadro. Tá bom. Aí a gente planejou e a gente usou esse quadro na disciplina. E a gente não tinha feito nada no quadro ainda. Quando a gente colocou no raio-x durante a aula e revelou, era um raio-x que tinha revelação na hora, a gente olhou e falou, não, mas tá esquisito isso, tem alguma coisa aqui estranha. Porque a Dora é um busto de uma mulher, um vestido super comportado, 1934, gola, né, cobrindo o pescoço todo.
E a gente fez o raio-x e eu falei, não, tem uma cabeça de burro aqui embaixo, o que que é? Tem, né, parece duas orelhas grandes assim, tem alguma coisa embaixo dessa. E eram só homens olhando aquela radiografia, né? Isso já tinha acabado a aula, os alunos tinham ido embora e tal, e a gente estava lá, tinha uns 4, 5 homens, incluindo o professor, né? O professor Luiz Souza. E a gente olhando, não identificava, e aí a gente chamou a conservadora Alessandra, que é uma das principais conservadoras, restauradoras lá no Secor. Ela chegou assim e falou, gente, vocês não estão vendo? Vocês estão brincando comigo. Alessandra, a gente está vendo uma cabeça de burro aqui embaixo. Não, não é possível. Ela pegou o monitor, estava no computador, e virou o monitor. Quando ela virou o monitor, dava para ver certinho uma mulher nua embaixo do quadro. A gente falou, não. E a gente só tinha revelado um pedaço. Não, não é possível. E aí a gente revelou, fez a radiografia do quadro inteiro e realmente tinha uma mulher nua atrás do quadro pintada. Depois a gente fez outras análises fluorescentes, macroimageamento fluorescente raio-x, que a gente vê os pigmentos por trás e dá para ver certinho uma mulher nua. Uma pintura em cima de outra. Exatamente. Uma mulher nua deitada no divã. E o interessante é que isso foi em 1934 que a Anita Malfatti pintou esse quadro. E aí entra a história da arte. E aí a Alessandra pesquisou e trouxe pra gente. Nessa época, a Anita ela estava sendo muito criticada por ser muito inovadora, por estar muito à frente do tempo dela. E tinha recém saído uma crítica do Monteiro Lobato acabando com a Anitta. Acabando. Ela não é pintora de verdade, não sabe nada, tá horrível. E ela... E aí, qual que é a história que a gente montou na nossa cabeça? Ninguém nunca vai saber se é verdade ou não. Ela pintou e dá para ver que a mesma mulher, a Dora, retratada com vestido, era a mesma mulher nua, porque dá para ver a feição, o corte de cabelo, né? A história montada era que a Anitta pintou, mas ela estava em dúvida ali se seguia ou não, se continua sendo inovadora ou não, e pintou a mesma mulher toda comportada, com vestido até aqui. Faz por baixo que Dora nua, né? Pediu pra Dora se vestir. Se vista bem, né? Aqui também. Será que ela não pensou assim? Foi até uma atitude de protesto. Eu vou fazer uma pintura em cima da outra e em algum momento no futuro vai descobrir que eu fiz essa pintura em cima da outra por causa da crítica que eu recebi. Pode ser também, A né? gente pode continuar essa história. Bom, eu gostei dessa história. Ó, a gente cumpriu a expectativa da Anitta. Eu só não vou. Faz parte da história. Olha aí. Só não vou continuar mais a nossa história aqui, porque eu acho que o nosso tempo já estourou. Que pena. Mas eu poderia ficar ouvindo suas boas histórias aí por muito tempo. Marquinhos, obrigada. Adorei, Gustavo. Obrigado demais. Valeu, Muito legal. demais. Adoro isso aqui. Esse foi mais um episódio do podcast Perícia Federal. Sou Daniele Ramos, no estúdio comigo Gustavo Azevedo e os trabalhos técnicos são de Charles Gomes. Tchau, tchau, pessoal, e até a próxima. Tchau, até mais. Obrigado.